Às vezes a vida parece um quebra-cabeça quebrado. As peças estão ali, mas nada se encaixa. E a gente olha para o céu, para o passado, para dentro e pergunta: por que aquilo aconteceu comigo? Você já se perguntou isso, não é? Talvez esteja se perguntando agora mesmo. Aquela dor que chegou sem avisar. O abandono que não fazia sentido. A perda que rasgou seu peito em duas partes desiguais. O fracasso que fez você duvidar de tudo que acreditava. E o mais difícil, a sensação de que foi aleatório, um acidente cósmico. Como se o universo tivesse jogado dados com sua vida indiferente ao resultado. Mas e se eu te dissesse que nada, absolutamente nada, do que aconteceu com você foi por acaso? Não como uma frase de consolo vazia, não como um clichê espiritual, mas como uma verdade profunda sobre a natureza da sua alma, do seu inconsciente e da sua jornada única neste mundo. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, escreveu uma frase que talvez você precise ouvir agora. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. O que parece destino cruel pode ser, na verdade, um chamado da sua alma. O que parece um teste impossível pode ser o portal para uma versão de você que ainda não conhece. O que parece uma quebra pode ser o início da sua verdadeira reconstrução. Pense nas cicatrizes que você carrega. Não apenas as visíveis na pele, mas as invisíveis, as que marcaram sua alma. Aquelas que, às vezes, você tenta esquecer, esconder, negar. Essas cicatrizes contam uma história. A sua história. Uma narrativa que não começou no momento da dor, mas muito antes. No inconsciente, no coletivo, no simbólico. A crise que você atravessa agora não é um evento isolado em sua vida. Não é um acaso cruel. Não é um teste divino para provar seu valor ou força. É um chamado do self, o seu núcleo mais profundo, o centro organizador da sua psique que Jung descobriu existir em todos nós. Imagine sua psique como um oceano vasto. A consciência, essa mente racional que você usa para ler estas palavras agora, é apenas a superfície desse oceano. Uma fina camada onde a luz ainda penetra. Mas abaixo existe um mundo inteiro, profundo, vasto, misterioso. É lá que residem seus medos mais antigos, seus desejos não reconhecidos, suas potencialidades adormecidas e, mais importante ainda, as suas respostas. Jung chamou esse território de inconsciente e disse que quando ignoramos o que vive ali, ele encontra uma forma de se manifestar em nossa vida consciente, muitas vezes através da dor. O que você resiste, persiste. O que você aceita, transforma. A dor persistente em sua vida, aquela que parece se repetir em padrões diferentes, mas com o mesmo núcleo, é o seu inconsciente gritando por atenção. Não é castigo, é comunicação. Não é acaso, é propósito. Não é um teste cruel, é um convite à transformação. Pense no momento exato em que aquela grande dor chegou. A traição que não esperava. A perda que não conseguia aceitar. O fracasso que parecia definir seu valor. Agora, pense no antes e no depois. Quem você era antes daquele momento? E mais importante, quem você se tornou depois? Talvez você ainda esteja no processo. Talvez a ferida ainda esteja aberta, pulsando, exigindo cuidado. E tudo bem. O processo de transformação não tem pressa. Mas eu quero que você considere, apenas por um momento, que aquela dor não foi um erro no roteiro da sua vida. Foi, na verdade, uma vírgula necessária. Um desvio que, por mais doloroso que seja, está levando você para mais perto de quem realmente é. Jung chamou esse processo de individuação. A jornada de integração de todas as partes da sua psique, luz e sombra, consciente e inconsciente, em uma totalidade coerente. E o primeiro passo dessa jornada é quase sempre uma ruptura, uma crise,
uma perda, uma dor que parece grande demais para carregar. O que o universo está testando não é sua resistência à dor, mas sua capacidade de extrair significado dela. Não sua habilidade de suportar o sofrimento, mas sua coragem de olhar para ele com novos olhos. Não sua força para seguir sozinho, mas sua vulnerabilidade para reconhecer que precisa de ajuda, da sua própria psique, dos outros, do inconsciente coletivo que nos conecta a todos. A consciência não vem de se recusar a prestar atenção na escuridão. Ela vem de se iluminar a escuridão. Aquela dor que parece sem sentido está chamando você para uma jornada de significado. Está desafiando você a encontrar propósito onde só vê caos. Está convidando você a enxergar padrões onde só percebe acidentes. Quando você olha para trás, para os momentos mais desafiadores da sua vida, consegue ver como eles moldaram quem você é hoje. Como eles forjaram suas qualidades mais profundas, como eles abriram portas que você nem sabia que existiam. Essa não é uma visão romântica do sofrimento. Não estou glorificando a dor. A dor dói e isso é real. O trauma fere e isso é válido. Estou convidando você a uma perspectiva mais ampla sobre sua própria história. Uma perspectiva em que você não é vítima do acaso, mas protagonista de uma jornada significativa. Uma perspectiva em que o universo não está testando você por crueldade, mas chamando você para um despertar. O teste não é se você consegue suportar a dor sem quebrar. O teste é se você consegue usar a quebra como portal para um novo nível de consciência. Jung escreveu: "Não há nascimento de consciência sem dor." E talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Um nascimento doloroso, como todo nascimento é, desorganizador, como toda transformação profunda precisa ser, mas também sagrado, também necessário, também a seu modo único, perfeito em seu timing e propósito. O que você chamou de teste impossível pode ser exatamente o catalisador que sua alma precisava. O que você viu como punição pode ser, na verdade, iniciação. O que pareceu acaso cruel pode ser o começo da sua verdadeira história. Não a história que você planejou viver, mas a história que sua alma veio para contar. E é sobre essa história, a sua história verdadeira, que precisamos conversar agora. Você já notou como certas situações parecem se repetir em sua vida? Não exatamente as mesmas circunstâncias, não os mesmos rostos, mas a mesma essência emocional, o mesmo nó no peito, o mesmo pensamento, de novo não. Talvez seja o parceiro que sempre te abandona de alguma forma. Talvez seja o reconhecimento que nunca chega. Não importa quanto você se esforce. Talvez seja a sensação de nunca ser suficiente, de sempre precisar provar seu valor. Esse padrão não é coincidência, não é má sorte, não é karma. É o seu inconsciente criando situações externas que refletem conflitos internos não resolvidos. Jung chamou isso de sincronicidade, eventos aparentemente coincidentes que, na verdade, estão profundamente conectados por significado, não por causalidade. Sincronicidade é um termo que foi cunhado por Jung para descrever a temporalidade significativa na qual eventos exteriores se alinham com estados psíquicos interiores e em que não há relação causal entre eles. É como se o universo interno e o externo estivessem em constante diálogo. E quando você não ouve as mensagens sutis do seu inconsciente, ele aumenta o volume, e aumenta, e aumenta, até que a dor se torna grande demais para ignorar. Você passa a vida inteira tentando evitar certas experiências, certos sentimentos. Constrói muros, cria estratégias. Desenvolve uma personalidade, o que Jung chamou de persona, que parece protegê-lo da vulnerabilidade. Mas quanto mais você resiste, mais forte a pressão se torna. Do outro lado daquele muro,
sua sombra espera, paciente, insistente. A sombra não é o mal dentro de você, não é sua parte defeituosa ou indigna. A sombra é simplesmente tudo aquilo que você, por uma razão ou outra, decidiu não ser. Tudo o que escondeu de si mesmo e dos outros. Tudo o que negou, reprimiu, esqueceu. Jung dizia: a sombra é aquela personalidade oculta, reprimida, frequentemente inferior e culpada, cujas ramificações se estendem ao reino dos ancestrais animais. Quando você era criança, aprendeu rapidamente quais partes suas eram aceitáveis e quais não eram. Quais emoções podia expressar, quais necessidades podia ter, quais aspectos seus recebiam amor e quais recebiam rejeição. E assim, com a sabedoria instintiva de uma criança que só quer sobreviver e ser amada, você começou a esconder certos aspectos de si mesmo, a reprimi-los, a negá-los. E eles não desapareceram, apenas desceram para as profundezas, para o porão da sua psique. Tornaram-se sombra. E a sombra, quando ignorada, tem formas poderosas de se manifestar em sua vida. Aquele teste que o universo parece estar aplicando em você é sua sombra batendo na porta da sua consciência, pedindo, não exigindo, para ser vista, ouvida, integrada. Pense no padrão doloroso que se repete em sua vida. Aquela situação que parece persegui-lo. O tipo de pessoa que sempre acaba te ferindo da mesma forma. Agora respire fundo e faça a pergunta mais difícil. O que isso está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Qual parte de mim está pedindo atenção através dessa dor repetida? Talvez seja a criança dentro de você que nunca se sentiu vista. Talvez seja sua raiva reprimida. Talvez seja sua capacidade de estabelecer limites saudáveis. Talvez seja sua própria força, da qual você aprendeu a ter medo. Jung escreveu: tudo o que nos irrita, outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. As pessoas e situações que mais nos perturbam são, frequentemente, espelhos. Espelhos que refletem partes nossas que não queremos ou não conseguimos ver diretamente. O universo não está te testando para ver se você é forte o suficiente para suportar a mesma dor repetidamente. Está te convidando a quebrar o ciclo, a entender a mensagem, a integrar o que foi separado dentro de você. Vamos fazer um breve exercício. Feche os olhos por um momento. Visualize aquela situação dolorosa que parece se repetir em sua vida. Não os detalhes externos, mas a essência emocional dela. O que você sente quando está naquele lugar familiar de sofrimento? Agora, imagine que essa emoção toma forma à sua frente. Que cor ela tem? Que textura? Que temperatura? Se pudesse falar, o que diria a você? Essa emoção, essa dor repetida, carrega uma mensagem da sua própria alma para você. O ouro está no escuro, a pérola está no fundo do oceano. O tesouro que você busca, a cura, a paz, o sentido, não está do outro lado da dor, está dentro dela. Jung falava sobre a necessidade de fazer amizade com a sombra, não para nos tornarmos a sombra, não para nos entregarmos aos impulsos primitivos ou destrutivos que podem morar lá, mas para integrar essas energias na totalidade do que somos. Porque é na integração que encontramos a totalidade. É na união dos opostos dentro de nós que encontramos o verdadeiro poder. Pense nos sonhos que você tem tido ultimamente, nas imagens que aparecem quando você fecha os olhos à noite, nos símbolos recorrentes, nas pessoas que surgem, nos lugares que visita enquanto dorme. Jung via os sonhos como a linguagem direta do inconsciente, uma ponte entre os mundos da consciência e da inconsciência. Os sonhos são cartas do inconsciente. Se você tem prestado atenção, talvez já tenha notado como seus sonhos estão tentando te mostrar o caminho. Como eles apresentam variações do mesmo tema,
oferecendo novas perspectivas, novas possibilidades de compreensão. Mesmo quando você não consegue lembrar seus sonhos, o inconsciente continua trabalhando. Continua orquestrando situações em sua vida consciente que possam abrir caminho para o seu despertar. É por isso que aquilo que parece um teste cruel pode ser, na verdade, um guia compassivo. Pense na pessoa que mais te feriu, aquela cuja traição ou abandono parecia não ter sentido algum, aquela que deixou uma marca que você ainda carrega. E se essa pessoa, não por maldade ou intenção consciente, estivesse simplesmente desempenhando um papel no drama da sua alma? Um papel necessário para que você pudesse encontrar partes de si mesmo que estavam adormecidas, escondidas, esperando serem descobertas? Isso não diminui a dor que você sentiu, não justifica ações cruéis, não romantiza o trauma, mas oferece uma perspectiva maior. Uma em que até mesmo a dor tem lugar e propósito em sua jornada. Jung escreveu: o conhecimento da existência da sombra é um passo necessário para o autoconhecimento. Se você conseguir ver sua sombra, então está de pé na sua própria luz. O universo não está te testando para ver quanto você aguenta sofrer. Está te convidando a ver quanto você consegue amar a si mesmo, incluindo suas partes mais difíceis, suas feridas mais profundas, suas sombras mais densas, porque é nesse amor integral que a transformação acontece. Vamos a outro exercício. Imagine que você pudesse conversar com aquela parte de você que mais sofre, que mais carrega dor. Se pudesse dar a ela um nome, qual seria? Se pudesse visualizá-la, como ela apareceria? Agora, imagine que você se senta ao lado dessa parte, como faria com uma criança assustada ou um amigo em sofrimento. O que ela precisa ouvir de você? O que está tentando te dizer? Este diálogo interno não é apenas um exercício de imaginação. É uma prática profunda de reconexão com partes de si mesmo que foram separadas pela dor, pelo medo, pela vergonha. Jung chamou isso de confronto com a sombra, um passo essencial, ainda que difícil, no caminho da individuação. Não se torne uma pessoa melhor tentando ser perfeito. Torne-se uma pessoa completa, abraçando também seu lado escuro. O teste do universo é este: você está disposto a olhar para o que dói, em vez de apenas tentar escapar da dor? Está disposto a questionar a narrativa que construiu sobre sua vida e suas feridas? Está pronto para encontrar significado onde só via caos? Porque é quando você começa a fazer essas perguntas, quando começa a buscar o propósito por trás da dor, que a transformação verdadeira se torna possível. Os padrões dolorosos que se repetem em sua vida não são punição, são convites para despertar. Convites que ficam cada vez mais altos, cada vez mais insistentes, até que você finalmente ouça. Talvez a questão não seja por que isso está acontecendo comigo, mas o que isso está tentando me ensinar. Não como posso fazer isso parar, mas como posso crescer. Através disso? Não, o que há de errado comigo, mas que parte de mim está pedindo para ser vista e amada? Quando você começa a fazer essas novas perguntas, começa também a escrever uma nova história. Uma história em que você não é vítima do acaso, mas criador consciente do significado. O universo não está te testando, está te guiando para casa, para você mesmo, para a sua totalidade. E o caminho passa necessariamente pelo vale da sombra, pelo confronto com o que foi negado, pela integração do que foi separado. Não há luz sem sombra, assim como não há totalidade psíquica sem imperfeição. O que chamamos de imperfeição pode ser, na verdade, a porta para uma experiência mais autêntica, mais completa, mais verdadeira do que somos. O que chamamos de defeito pode ser o exato lugar por onde a luz entra, por onde a transformação começa. O que chamamos de teste impossível pode ser exatamente o portal que precisávamos atravessar. Existe uma antiga arte que fascinou Carl Jung,
por décadas. A alquimia, não apenas como tentativa primitiva de transformar metais em ouro, mas como metáfora profunda do processo psíquico que ocorre dentro de nós quando enfrentamos o sofrimento com consciência. Os alquimistas trabalhavam com substâncias brutas, escuras, aparentemente sem valor. Colocavam-nas em recipientes herméticos, submetiam-nas ao fogo e acreditavam, com fé inabalável, que através desse processo doloroso de calor e pressão, o ouro emergiria. Jung percebeu que isso não era apenas superstição medieval. Era um mapa simbólico do processo de transformação humana. A alquimia representa a projeção de um drama ao mesmo tempo cósmico e espiritual em termos de laboratório. A sua dor também está em um vaso alquímico. Seu coração é o atanor, o forno onde a transformação acontece. E o fogo? O fogo é a consciência que você traz para a experiência. O chumbo só se torna ouro quando submetido ao processo correto. A dor só se transforma em propósito quando abordada com a atitude certa, não de vitimização passiva, nem de resistência obstinada, mas de curiosidade sagrada. O que aconteceria se você olhasse para a sua maior ferida, não como um acidente cruel, mas como o início de uma iniciação? Em culturas antigas, a iniciação era um processo ritual que marcava a passagem de um estado de ser para outro, do menino para o homem, da menina para a mulher, do ordinário para o sagrado. E esses ritos quase sempre envolviam alguma forma de morte simbólica, uma ruptura com o antigo para que o novo pudesse nascer. A crise que você atravessa agora, seja uma separação, uma doença, um fracasso profissional, uma perda, carrega essa mesma qualidade iniciática. Algo em você precisa morrer para que algo novo possa nascer. O velho rei precisa morrer para que o novo rei possa assumir o trono. Jung compreendia isso profundamente. Ele via que os momentos de maior sofrimento eram frequentemente portais para um nível mais profundo de consciência e autenticidade. Pense no que aconteceu. E é com você. Aquela ruptura, aquela traição, aquela perda que parecia grande demais para suportar. No momento, você pode ter se perguntado: como vou sobreviver a isso? Talvez ainda se pergunte isso, mas olhe para trás por um momento. Olhe para a pessoa que você era antes daquele evento, a forma como via o mundo, como se relacionava consigo mesmo e com os outros, o que acreditava ser possível ou impossível. E compare com quem você é agora, mesmo que ainda esteja no meio do processo, mesmo que a ferida ainda esteja aberta. Há uma profundidade em você que não estava lá antes, uma compreensão mais nuançada da vida, uma capacidade maior de sentir compaixão por si mesmo e pelos outros. Felizmente, escreveu Jung, somos tão completamente atingidos pela vida que em casos extremos perdemos mesmo a capacidade de imaginá-la diferentemente. É nesse estado de colapso das antigas certezas que novas possibilidades podem emergir. Quando tudo o que você acreditava ser verdade sobre si mesmo, sobre os outros, sobre como a vida funciona, é destruído pela experiência. Você fica em um estado de vulnerabilidade raw, crua, e é no cru que o real pode finalmente ser visto. Vamos fazer um exercício. Imagine que sua maior dor, sua ferida mais profunda, pudesse falar. Se ela tivesse voz, o que diria a você? Não responda rapidamente. Feche os olhos. Respire. Permita que a resposta venha das profundezas, não da mente racional que quer fazer sentido de tudo. Talvez a mensagem te surpreenda. Talvez seja mais gentil do que você esperava. Ou talvez seja mais desafiadora. A confrontação com o inconsciente geralmente começa no ponto mais escuro. O que você mais teme pode ser exatamente o que mais precisa enfrentar. O que você mais resiste pode conter exatamente a chave que busca. Jung acreditava que a neurose,
O sofrimento psíquico que experimentamos quando estamos divididos internamente era, na verdade, um sofrimento da alma não realizada. A dor que sentimos é, em certo sentido, proporcional à vida que não estamos vivendo, ao potencial que não estamos realizando, à verdade que não estamos vendo ou aceitando. Não é o sofrimento em si que nos leva ao crescimento, mas o sofrimento consciente. Há uma diferença crucial entre simplesmente sofrer e sofrer conscientemente. Sofrer inconscientemente é ser arrastado pela dor, identificar-se completamente com ela, perder-se no labirinto do porque eu, do não é justo, do nunca vou superar. Sofrer conscientemente é algo diferente. É estar presente com a dor sem ser a dor. É observá-la, questioná-la, dialogar com ela, extrair dela o ouro alquímico da compreensão. E essa diferença entre sofrer passivamente e sofrer conscientemente pode determinar se o que você está vivendo permanecerá como um trauma não resolvido ou se transformará em uma iniciação significativa. O que o teste do universo realmente está revelando é a sua capacidade de trazer consciência para a experiência da dor, não para negá-la, não para transcendê-la prematuramente, não para positivá-la em clichês espirituais vazios, mas para habitá-la plenamente, com curiosidade, com coragem, com a compreensão de que, como Jung disse, o lugar onde você tropeçou e caiu é exatamente onde você encontrará seu tesouro. Pense em como sua perspectiva sobre a sua própria história mudou com o tempo. Aquele relacionamento difícil que parecia apenas um erro doloroso, anos depois, você percebe que te ensinou exatamente o que você precisava aprender sobre si mesmo. Aquela demissão que parecia o fim do mundo acabou sendo o empurrão necessário para você seguir um caminho mais alinhado com quem realmente é. Aquela perda que partiu seu coração abriu espaço para uma forma de amar que você nem sabia ser possível. Eu não sou o que aconteceu comigo, escreveu Jung. Eu sou o que escolho me tornar. E talvez seja essa a verdadeira essência do teste que o universo parece estar aplicando em você. Não é o que aconteceu com você que importa, em última análise, mas o que você fará com o que aconteceu. Isso não minimiza sua dor, não a torna menos real ou menos significativa. Pelo contrário, dá a ela um lugar sagrado na narrativa da sua vida. Não como um acidente cruel, mas como um ponto de inflexão, um portal, um convite para uma forma mais profunda, mais autêntica, mais integral de ser. Os alquimistas chamavam a primeira etapa do processo de nigredo, a fase da escuridão, da decomposição, da morte simbólica. A matéria precisa ser reduzida ao seu estado mais básico antes que possa ser transformada. Talvez seja aí que você esteja agora, no nigredo, na escuridão que precede o amanhecer, e está tudo bem. Esta fase também é necessária, esta fase também é sagrada. O que parece decomposição pode ser, na verdade, recomposição em um nível mais profundo. O que parece morte pode ser o início de um renascimento. Jung observou que muitas das pessoas que o procuravam em profundo sofrimento estavam, na verdade, à beira de uma transformação espiritual significativa. A neurose precisa ser entendida como o sofrimento de uma alma que não descobriu seu significado. O significado não é algo que você adiciona à experiência depois, como uma camada de verniz para fazê-la parecer melhor. O significado está embutido na própria experiência, esperando para ser descoberto. Como o minério de ouro em uma rocha bruta. Está lá, sempre esteve, mas precisa ser extraído, trabalhado, refinado. O seu trabalho agora não é fugir da dor, nem se afogar nela. Seu trabalho é extrair dela o ouro da compreensão, e isso requer uma mudança de perspectiva, uma disposição para olhar para o que aconteceu não apenas através dos olhos da pessoa ferida, mas também através dos olhos da alma em processo de evolução.
Sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A alquimia que transforma a dor em propósito começa com esse olhar para dentro, com a coragem de confrontar o que dói, o que assusta, o que parece sem sentido. E continua com a disposição de fazer perguntas diferentes. Não apenas por que isso aconteceu, mas o que isso está tentando me ensinar. Não apenas como faço para que a dor pare, mas como faço para entender sua mensagem. O teste do universo não é sobre quão rápido você consegue escapar do sofrimento. É sobre quão profundamente você consegue entrar nele para encontrar seu significado oculto. Porque é nesse significado que está a semente da sua transformação, da sua cura verdadeira, do seu despertar. Jung acreditava que a psique humana tem uma tendência natural para a totalidade, para a integração. Ele chamou isso de tendência teleológica. A alma sempre se move em direção à realização de seu pleno potencial. E muitas vezes é através das rupturas, das feridas, das crises que esse movimento em direção à totalidade acontece. Não há conscientização sem dor. O que dói em você agora pode ser o exato ponto onde sua consciência precisa expandir, onde sua compreensão precisa aprofundar, onde seu coração precisa abrir de formas que você nem imagina possíveis. O universo não está testando sua capacidade de suportar o sofrimento passivamente. Está convidando você para um processo ativo de transformação, de alquimia interior. E a primeira e mais importante ferramenta desse processo é a consciência que você traz para a experiência. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Talvez o primeiro passo seja simplesmente reconhecer sua própria humanidade, sua vulnerabilidade, sua imperfeição, não como falhas a serem superadas, mas como o terreno fértil onde sua autenticidade pode finalmente florescer. O ouro alquímico já está dentro de você. A dor é apenas o processo que o revela. Existe uma história antiga que Jung gostava de contar sobre um rabino que em um sonho encontrou anjos. Eles o levaram ao céu e lhe mostraram um grande salão repleto de lanternas. Algumas brilhavam intensamente, outras cintilavam fragilmente, outras quase se apagavam. "O que são essas lâmpadas?" perguntou o rabino. "São as almas humanas", responderam os anjos. "Algumas brilham com força e plenitude, outras lutam para manter sua luz acesa." Olhando ao redor, o rabino notou uma lâmpada em particular, com a chama vacilante, prestes a se extinguir. Algo naquela luz específica o comoveu profundamente. "E essa?" perguntou ele, apontando para a lâmpada quase apagada. "De quem é essa alma?" "Essa", responderam os anjos, "é a sua própria alma." Esta parábola captura uma verdade que muitos de nós experimentamos. Às vezes, estamos tão ocupados olhando para fora, buscando respostas, aprovação, direção em pessoas e circunstâncias externas, que negligenciamos a luz interior que está se apagando. A sua dor, aquela que parece um teste impossível, aquela que faz você questionar o propósito de tudo, pode ser o sinal de que sua alma está chamando por atenção. Não a atenção da sua mente analítica, sempre tentando resolver problemas, mas a atenção mais profunda, mais reverente do seu self. Jung distinguia entre o eu, a identidade consciente que construímos com suas ocupações, papéis sociais e autoimagem, e o self com S maiúsculo. O self é o centro organizador da psique total, incluindo o consciente e o inconsciente. É o núcleo mais profundo do seu ser, a fonte da sua individualidade autêntica. O self não é apenas o centro,
mas também a circunferência total que abraça tanto a consciência quanto o inconsciente. É o centro desta totalidade, assim como o ego é o centro da mente consciente. Quando você passa por uma crise profunda, uma perda irreparável, um fracasso devastador, uma traição que abala suas fundações, o que está realmente acontecendo em um nível mais profundo é um chamado do self para que você desperte para a sua totalidade. O ego, aquela parte de você que se identifica com seus papéis, suas conquistas, sua imagem social, está sendo desafiado, e isso dói profundamente. Porque o ego gosta de controle, gosta de previsibilidade, gosta de pensar que sabe quem você é e o que sua vida significa. E então, algo acontece. Algo que o ego não pode explicar, ou controlar, ou integrar em sua narrativa cuidadosamente construída. E o chão se abre. Você já sentiu isso? Aquele momento em que tudo o que você pensava saber sobre si mesmo, sobre sua vida, sobre como o mundo funciona, simplesmente desmorona. Jung chamou isso de encontro com a sombra. E embora seja um dos processos mais dolorosos que podemos experimentar, também é um dos mais necessários para o nosso desenvolvimento psíquico e espiritual. É preciso ainda uma terceira coisa para que a iluminação aconteça: a escuridão. A escuridão interior que você tanto teme pode ser o exato portal para a luz que você busca. Vamos fazer um exercício para começar a dialogar com essa escuridão. Pense em uma característica que você julga duramente nos outros. Algo que realmente te incomoda quando vê em outra pessoa. Pode ser egoísmo, fraqueza, arrogância, dependência emocional. Qualquer coisa que desperte uma reação emocional forte em você. Agora, com gentileza, mas com honestidade radical, pergunte a si mesmo: onde essa mesma qualidade existe em mim? Como ela se manifesta, talvez de formas sutis ou disfarçadas? Esse exercício é um pequeno vislumbre do trabalho com a sombra, e é desconfortável, porque a sombra, por definição, contém tudo aquilo que não queremos ver em nós mesmos. Jung observou que tudo o que reprimimos nos subjuga. Quando negamos certas qualidades, impulsos ou emoções em nós mesmos, seja porque foram julgados como maus, fracos, egoístas, inadequados, não os eliminamos. Apenas os empurramos para o inconsciente, onde continuam a influenciar nossa vida de formas que não reconhecemos conscientemente. E uma das maneiras mais poderosas como a sombra se manifesta é através da projeção. Vemos nos outros aquilo que negamos em nós mesmos. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. O parceiro que você acusa de ser emocionalmente distante pode estar refletindo sua própria dificuldade em se conectar vulneravelmente. O colega que você julga como incompetente pode estar espelhando seu próprio medo secreto de não ser bom o suficiente. O familiar que você critica por ser controlador pode estar mostrando seu próprio desejo não reconhecido de exercer controle em situações onde se sente impotente. Essa compreensão não é fácil de aceitar. O ego resiste. Prefere a narrativa confortável de que o problema está lá fora, não aqui dentro. Mas quando você encontra a coragem de olhar para suas projeções, de reconhecer como sua sombra está operando nas relações e situações que mais te perturbam, algo extraordinário começa a acontecer. Você recupera a energia psíquica que estava presa na negação e na projeção. Você começa a se sentir mais completo, mais integrado, mais autêntico. A integração da personalidade só pode acontecer quando somos capazes de viver com igual honestidade, tanto com o lado claro quanto com o lado escuro de nós mesmos. O teste do universo não é se você consegue eliminar suas sombras, é se você consegue integrá-las conscientemente na totalidade do que você é. Não para se tornar sua sombra, não para agir impulsivamente a partir dela, mas para reconhecer que ela também faz parte de você, que ela
também tem presentes a oferecer quando abordada com consciência. Jung acreditava que nossa cultura ocidental, com sua ênfase no racionalismo, no positivismo, no progresso linear, havia nos afastado perigosamente das profundezas da psique, das águas do inconsciente, onde moram os símbolos, os mitos, os sonhos e também nossas sombras. O homem moderno não entende o quanto seu racionalismo o colocou à mercê do submundo psíquico. Ele libertou-se da superstição, ou assim acredita, mas, nesse processo, perdeu seus valores espirituais em um grau positivamente perigoso. Sua tradição moral desintegrou-se, e ele agora está pagando o preço por essa ruptura em uma desorientação e dissociação mundiais. Essa desorientação e dissociação que Jung descreveu se manifesta de muitas formas em nossas vidas pessoais, na sensação de vazio interior, na busca frenética por validação externa, na dificuldade de encontrar significado autêntico no que fazemos, nas relações que nunca parecem preencher aquele espaço de solidão dentro de nós. E quando o sofrimento chega, aquele golpe do destino que não podemos explicar ou controlar, ficamos verdadeiramente desorientados, sem um mapa para navegar nas profundezas. Mas e se esse próprio sofrimento fosse o mapa? E se a dor não fosse um obstáculo no caminho, mas o próprio caminho? Há momentos na vida em que uma nova dimensão da realidade se abre para nós, e isso geralmente acontece através da dor. A dor tem um jeito único de romper. Nossas defesas, nossas ilusões, nossas estratégias de evitação. Ela nos leva às profundezas, queiramos ou não. E nas profundezas, se tivermos a coragem de manter os olhos abertos, podemos encontrar algo surpreendente. Não apenas monstros e sombras, mas também tesouros. Recursos que não sabíamos que tínhamos. Aspectos de nós mesmos que estavam adormecidos, esperando para serem despertados. Jung chamou isso de processo de individuação. A jornada de integrar as partes conscientes e inconscientes da psique em uma totalidade mais completa, mais autêntica. A individuação significa tornar-se um indivíduo, e na medida em que por individualidade entendemos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, tornar-se o próprio si mesmo. Não é um processo fácil, e certamente não é um processo linear, onde você simplesmente avança de uma etapa para a outra até chegar lá. É mais como uma espiral, onde você revisita as mesmas questões, os mesmos temas, as mesmas feridas, mas cada vez de um nível mais elevado de consciência. Cada ciclo oferecendo uma nova oportunidade de integração, de compreensão, de cura mais profunda. O teste do universo talvez seja exatamente isso. Não um exame único e definitivo, mas um convite contínuo para adentrar mais profundamente a espiral da sua própria alma. E a boa notícia, a verdadeiramente boa notícia, é que você não precisa ser perfeito para passar nesse teste. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa ter transcendido todas as suas sombras. Não é preciso ser perfeito, apenas autêntico. A autenticidade é a coragem de ser quem você realmente é, com todas as suas contradições, vulnerabilidades, falhas, dores e também suas forças, dons, belezas e potencialidades únicas. É a disposição de abandonar as máscaras que não servem mais, de deixar ir as narrativas limitantes sobre quem você é e o que é possível para você. O self, aquele centro mais profundo do seu ser que Jung descreveu, já é completo, já conhece o caminho, já contém o mapa para a sua jornada única. E talvez o verdadeiro teste seja simplesmente se você está disposto a confiar nessa sabedoria interior. Se está disposto a ouvir sua voz silenciosa em meio ao ruído da mente e do mundo. Sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta.
A dor que você experimenta agora pode ser o próprio despertar que sua alma vem buscando. O colapso das velhas estruturas pode ser exatamente o que o Self orquestrou para que algo mais autêntico, mais verdadeiro, mais alinhado com quem você realmente é, possa finalmente emergir. E se assim for, o teste não é sobre superar a dor o mais rápido possível. É sobre permanecer presente com ela tempo suficiente para receber sua mensagem, seu presente, sua iniciação. Jung escreveu: não há nascimento de consciência sem dor. A consciência que está nascendo em você através dessa dor é preciosa, é transformadora, é sagrada. Honre-a, receba-a. Permita que ela o guie para a casa do seu verdadeiro self, aquele que estava esperando por você o tempo todo, além das máscaras, além das feridas, além de tudo o que você pensava ser. O privilégio de uma vida é ser quem você realmente é. Chegamos a um ponto crucial na nossa jornada, um ponto onde a lógica cartesiana, o pensamento linear, a busca por explicações puramente causais começam a mostrar seus limites. Para compreender verdadeiramente o propósito por trás do seu teste, precisamos adentrar um território mais sutil, mais misterioso, o reino da sincronicidade. Jung definiu sincronicidade como coincidências significativas, eventos externos que parecem refletir ou corresponder a estados psíquicos internos, sem qualquer relação causal detectável entre eles. Sincronicidade, um princípio de conexões não causais. Você já viveu experiências assim? Momentos em que algo externo, um encontro inesperado, um livro que cai nas suas mãos exatamente quando você precisava daquela mensagem, uma canção no rádio que parece falar diretamente com seu coração, se alinha de forma tão perfeita com o que você está vivendo internamente que parece impossível ser mera coincidência? Esses momentos não são acidentes cósmicos. São a linguagem da alma se comunicando através do mundo material. São sinais no caminho da sua individuação. Permita-me apresentar Sebastião. Sebastião tinha 42 anos quando sua vida desmoronou. Em um período de apenas 6 meses, perdeu o emprego que tinha há 15 anos, descobriu a infidelidade da esposa e foi diagnosticado com uma condição de saúde que, embora não fosse terminal, mudaria completamente seu modo de vida. Era como se todos os pilares que sustentavam sua identidade tivessem sido derrubados de uma só vez. Quem era ele sem seu cargo, sem seu casamento, sem a certeza do corpo saudável que sempre tomou como garantido? Nas palavras de Jung, Sebastião estava experimentando uma morte simbólica, a dissolução de uma identidade que não era mais sustentável. Na metade da vida, a morte é o objetivo para o qual tudo aponta. Mas depois da metade da vida, todo o sentido e propósito da existência é o mesmo que antes, isto é, a expansão da consciência. Aos 42 anos, Sebastião estava precisamente nesse ponto de inflexão que Jung descreve, a metade da vida onde uma forma de existir termina para que outra possa começar. Um ponto onde a expansão da consciência se torna o verdadeiro propósito da existência. Mas Sebastião não sabia disso. Tudo o que ele sabia era que sofria, que se sentia perdido, que não reconhecia mais o homem no espelho nem o mundo ao seu redor. Até que começou a notar algo estranho. Números que se repetiam. O 1111 no relógio, que ele parecia olhar casualmente todos os dias. Nomes que surgiam em conversas aleatórias. Sempre os mesmos nomes, como pistas em um mistério que ele nem sabia que estava tentando resolver. E então, os sonhos. Sebastião nunca prestara muita atenção em seus sonhos antes. Acreditava que eram apenas lixo mental, sinapses aleatórias disparando durante o sono. Mas agora seus sonhos tinham uma qualidade diferente, uma intensidade, uma coerência narrativa, uma sensação de significado que persistia mesmo depois que ele acordava.
Em um sonho recorrente, ele se via em uma casa antiga, com muitos quartos. Alguns estavam trancados, outros estavam vazios, cobertos de poeira. E alguns continham tesouros, objetos que de alguma forma ele sabia que lhe pertenciam, mesmo nunca tendo visto antes. Jung diria que essa casa, nos sonhos de Sebastião, era uma representação de sua própria psique. Os quartos trancados simbolizavam partes de si mesmo que ele ainda não estava pronto para acessar. Os quartos empoeirados refletiam aspectos negligenciados de sua personalidade. E os tesouros eram recursos psíquicos, talentos, potencialidades que ele ainda não havia reconhecido ou desenvolvido. A casa nos sonhos é frequentemente um símbolo do self. Mas Sebastião não tinha um Jung para interpretar seus sonhos. Ele tinha apenas sua intuição crescente de que algo estava tentando se comunicar com ele, de que havia um significado mais profundo na dissolução de sua antiga vida. Um dia, caminhando sem rumo por uma parte da cidade que raramente visitava, Sebastião se viu diante de uma pequena livraria. Na vitrine, um único livro parecia chamá-lo: O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung. Ele nunca tinha ouvido falar de Jung antes. Não tinha interesse particular em psicologia. Mas algo naquele livro, ou talvez algo em seu próprio inconsciente, reconhecendo uma mensagem crucial, o fez entrar na loja e comprá-lo. Isso é sincronicidade, um alinhamento significativo entre um estado interior e um evento exterior, sem qualquer conexão causal aparente. O encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas são transformadas. O encontro de Sebastião com as ideias de Jung foi exatamente esse tipo de reação química. Foi uma porta se abrindo, um reconhecimento, um momento de então é isso que está acontecendo comigo. Ele começou a ver sua crise não como uma punição aleatória do destino, mas como um processo de transformação psíquica profunda. Começou a prestar atenção nos sinais, nos símbolos, nas sincronicidades que surgiam em sua vida diária. E aos poucos, algo começou a mudar. Não externamente, seu emprego ainda estava perdido, seu casamento ainda estava terminado, sua saúde ainda exigia cuidados que nunca precisou antes. Mas internamente, uma nova perspectiva estava nascendo. Uma compreensão mais profunda não apenas do que havia acontecido com ele, mas do porquê, do propósito por trás da dissolução, do convite oculto na crise. Jung escreveu: o que olhamos não é o que importa, é o que vemos. Sebastião estava começando a ver sua vida através de novos olhos, os olhos da alma que desperta para seu próprio mistério. Talvez você também esteja no meio de uma história semelhante. Talvez os eventos dolorosos que você tem vivido não sejam apenas obstáculos a serem superados, mas portais para uma nova forma de ver, de ser, de viver. Vamos fazer um exercício juntos. Pense em 3 coincidências significativas que ocorreram em sua vida recentemente. Momentos em que você sentiu que algo externo se alinhava de forma extraordinária com o que você estava vivendo ou pensando internamente. Pode ser um livro que caiu em suas mãos no momento perfeito. Uma pessoa que apareceu trazendo exatamente a mensagem que você precisava ouvir. Uma canção no rádio cujas letras pareciam falar diretamente com sua situação. Agora pergunte-se: e se essas não fossem coincidências aleatórias? E se fossem, na verdade, uma forma de comunicação mais profunda da sua própria psique, do inconsciente coletivo, do universo, ou qualquer nome que faça sentido para você? Qual seria a mensagem? O que essas sincronicidades estariam tentando lhe mostrar, ensinar ou lembrar? Tudo com que nos encontramos fora de nós mesmos, e a maioria das coisas que encontramos dentro, estão inicialmente inconscientes.
As sincronicidades são como pontes entre o mundo consciente e o inconsciente. São momentos em que a divisão artificial entre dentro e fora, entre psique e matéria, entre significado subjetivo e eventos objetivos, momentaneamente se dissolve. E nesses momentos de dissolução, vislumbramos uma realidade mais abrangente, mais integrada, mais significativa do que normalmente percebemos. Voltando à história de Sebastião, conforme ele começava a prestar atenção nas sincronicidades em sua vida, notou um padrão emergindo. Certos temas, certas imagens, certos convites pareciam repetir-se, tanto em seus sonhos quanto em eventos aparentemente casuais da vida desperta. Uma das sincronicidades mais poderosas ocorreu quando, depois de semanas sonhando com uma cachoeira específica, ele encontrou uma fotografia exatamente daquela cachoeira em uma revista na sala, de espera de seu médico. A legenda informava que a cachoeira ficava a menos de 2 horas de carro de sua casa, em uma reserva natural que ele nunca havia visitado. No fim de semana seguinte, Sebastião dirigiu até lá. Sentou-se diante da cachoeira que havia visitado tantas vezes em seus sonhos. E ali, com o som da água caindo sobre as rochas, teve uma experiência que só poderia ser descrita como um momento de clareza profunda. Não que todas suas questões fossem magicamente respondidas. Não que sua dor desaparecesse completamente. Mas houve um alinhamento interior, uma sensação de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria estar fazendo. Jung chamaria isso de experiência luminosa, um encontro com algo que transcende a compreensão racional, que toca o sagrado dentro de nós. O encontro com o self é o encontro com a própria alma. E foi isso que aconteceu com Sebastião naquele dia na cachoeira. Um encontro não apenas com um lugar físico bonito, mas com uma dimensão mais profunda de si mesmo. Com o self que estava guiando sua jornada o tempo todo, mesmo quando ele não estava consciente disso. Depois desse dia, algo fundamental mudou na forma como Sebastião abordava sua crise. Não era mais apenas algo a ser superado, a ser deixado para trás o mais rápido possível. Era um caminho a ser percorrido conscientemente, com reverência pelo que estava sendo revelado. Sua tarefa não é buscar pelo amor, mas apenas procurar e encontrar todas as barreiras dentro de você que você construiu contra ele. As perdas que Sebastião havia sofrido, emprego, casamento, saúde, começaram a revelar-se como barreiras que estavam sendo removidas, não por crueldade do destino, mas por necessidade da alma. Seu trabalho, embora bem remunerado e prestigioso, havia se tornado uma prisão. Uma forma de evitar questões mais profundas sobre o que realmente queria fazer com sua vida, sobre qual seria seu verdadeiro propósito. Seu casamento, embora confortável na superfície, havia se tornado uma dança de projeções e expectativas não examinadas. Um arranjo onde nenhum dos dois se permitia crescer ou mudar. E sua saúde? O diagnóstico que inicialmente pareceu uma sentença, agora surgia como um convite para reconectar-se com seu corpo, para adotar um ritmo de vida mais alinhado com suas verdadeiras necessidades, para abandonar hábitos que não o serviam mais. O que você resiste, persiste. O que você abraça, se transforma. Aos poucos, Sebastião começou a abraçar sua história, não com resignação passiva, mas com uma curiosidade ativa sobre o que ela estava tentando lhe ensinar, sobre quem ele estava sendo convidado a se tornar. Talvez você esteja, neste momento, no meio de uma história semelhante. Talvez os eventos que pareciam apenas destruir sua vida estejam, na verdade, criando espaço para algo novo, algo mais autêntico, algo mais alinhado com quem você realmente é. Jung acreditava que a psique humana tem uma tendência natural para a totalidade, para a integração,
para o que ele chamou de individuação. E muitas vezes é justamente através das rupturas, das perdas, das crises, que esse processo de individuação avança. Nossos problemas são nossas ferramentas, nossos obstáculos são nossos instrumentos, nosso caminho surge diante de nossos pés enquanto o percorremos. O caminho de Sebastião não estava terminado. De muitas formas, estava apenas começando. Havia ainda muito a processar, a integrar, a compreender. Havia dias de dúvida, dias de retrocesso, dias em que a dor parecia tão fresca quanto no início. Mas agora ele tinha uma perspectiva diferente, uma lente através da qual podia ver sua própria história, não como uma série de acidentes cruéis, mas como uma narrativa coerente, uma jornada com propósito e significado. E isso talvez seja o verdadeiro núcleo do teste que o universo parece estar aplicando em você. A oportunidade de ver sua própria vida não como uma sequência aleatória de eventos, mas como uma história significativa. Uma história que está tentando levá-lo para a casa do seu verdadeiro self. O significado faz muitas coisas suportáveis, talvez até tudo. O significado que você encontra em sua dor pode ser a própria ponte que o leva do sofrimento à transformação. Quando uma borboleta está se formando dentro do casulo, ocorre algo extraordinário. A lagarta não apenas cresce asas, ela se dissolve completamente. Torna-se uma espécie de sopa biológica, uma massa amorfa, onde não é mais lagarta, mas também não é ainda borboleta. Os biólogos chamam esse estado de imaginal, um momento liminar entre identidades, entre formas, entre modos de ser. Se a lagarta tivesse consciência humana, esse processo seria vivido como um apocalipse, a dissolução total de tudo o que ela conhecia como eu. A morte não apenas metafórica, mas literal de sua antiga forma. E, no entanto, sem essa dissolução, sem esse momento de caos completo e vulnerabilidade absoluta, o milagre da transformação não poderia acontecer. Jung compreendeu profundamente essa verdade, que a transformação genuína exige uma dissolução temporária das estruturas antigas, uma entrada voluntária, ou às vezes involuntária, no que os alquimistas chamavam de nigredo, a escuridão primordial onde a antiga identidade se desfaz para que algo novo possa emergir. Somente o que não podemos mudar nos muda. Sebastião estava vivendo seu próprio momento imaginal, sua própria dissolução e reconfiguração. Certa manhã, olhando para o espelho depois de mais uma noite de sonhos intensos, ele percebeu algo. O homem que olhava de volta para ele não era o mesmo de 6 meses atrás. Não apenas por causa das olheiras, dos cabelos um pouco mais grisalhos, da expressão mais soturna. Havia algo em seus olhos, uma profundidade que não estava lá antes, como se estivesse olhando o mundo através de uma nova lente, ou talvez como se uma velha película que cobria seus olhos tivesse sido removida. Jung escreveu: sua visão só se tornará clara quando você puder olhar para dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Sebastião estava despertando, não para um estado de permanente felicidade ou transcendência espiritual, não para uma vida sem problemas ou desafios, mas para uma consciência mais ampla de quem ele era, de por que estava aqui, de qual poderia ser o propósito mais profundo de sua existência. E uma das primeiras e mais importantes revelações desse despertar foi a compreensão de que o teste não era um obstáculo em seu caminho. O teste era o caminho. A perda do emprego, a dissolução do casamento, o diagnóstico de saúde, esses não eram desvios aleatórios de algum plano de vida ideal. Eram, em um nível mais profundo, exatamente o que sua alma precisava para evoluir. Não porque o sofrimento em si tenha valor intrínseco, não porque a dor seja um objetivo, mas porque, às vezes, apenas através da dissolução das estruturas antigas, das
identidades gastas, das ilusões confortáveis, podemos encontrar o que é verdadeiro, autêntico e duradouro dentro de nós. A personalidade madura não é alguém livre de problemas, mas alguém que aprendeu a transformar sofrimento em significado, confusão em ordem. E você? Em que estágio da transformação você se encontra agora? Talvez ainda esteja no meio da dissolução. Talvez seu casulo esteja se desfazendo ao seu redor e você se sinta como aquela sopa biológica. Não mais o que era, mas ainda não o que será. Sem forma definida, vulnerável, exposto, ou talvez já esteja começando a sentir as novas asas se formando, a nova identidade emergindo das cinzas da antiga, a nova compreensão nascendo da confusão anterior. Onde quer que você esteja nessa jornada, saiba que não está sozinho, que esse processo de morte e renascimento simbólicos é tão antigo quanto a humanidade, que culturas de todo o mundo e de todas as épocas reconheceram esse padrão fundamental de transformação humana. Vamos fazer um exercício que pode ajudá-lo a localizar-se em sua própria jornada. Feche os olhos, respire profundamente algumas vezes e então pergunte a si mesmo: o que está morrendo em mim neste momento? O que está nascendo em mim neste momento? Não responda com a mente analítica. Permita que imagens, sensações, metáforas surjam naturalmente. Talvez você veja uma árvore perdendo suas folhas no outono. Talvez sinta um espaço vazio em seu peito onde algo costumava estar. Talvez visualize uma semente brotando em solo escuro. Confie no que surgir. Sua psique sabe onde você está, mesmo quando sua mente consciente se sente perdida. O inconsciente não é apenas o mal que foi reprimido, é a fonte de onde brota tudo de novo e criativo. A fonte da qual Sebastião estava bebendo agora era exatamente essa: o inconsciente criativo, a sabedoria mais profunda da psique que sabe o que nosso ego limitado não consegue ver. Uma noite, ele teve um sonho que o marcou profundamente. No sonho, estava em um labirinto escuro. Vagava pelos corredores sinuosos, cada vez mais profundos, cada vez mais estreitos. O medo crescia. A sensação de estar perdido se intensificava. Até que, no centro do labirinto, encontrou não um monstro, como temia, mas um espelho. E no espelho, viu não apenas seu rosto, mas todos os rostos que já havia sido ao longo da vida. O menino tímido de 5 anos, o adolescente rebelde, o jovem adulto ambicioso, o profissional de meia-idade bem-sucedido, mas secretamente vazio. E então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. No sonho, o espelho se transformou em uma porta, e através dessa porta ele podia ver, sentir, saber todos os rostos que ainda poderia vir a ser, todas as suas potencialidades ainda não realizadas. Todos os selfies possíveis à sua frente. Jung diria que esse sonho era uma comunicação direta do self, o centro organizador da psique total, que transcende e inclui o ego consciente. Uma mensagem sobre a natureza da jornada que Sebastião estava empreendendo. O self não é apenas o centro, mas também o perímetro inteiro que abrange consciência e inconsciência. É o centro dessa totalidade, assim como o ego é o centro da mente consciente. O teste do universo, visto através dessa lente, não é um exame para aprovar ou reprovar você. É um processo alquímico para revelar dimensões mais profundas de quem você é, para trazer à luz potencialidades que estavam dormentes, esperando pelo momento certo, talvez este momento, para desabrocharem. E aqui chegamos a um paradoxo fascinante. O que inicialmente parece um golpe do destino, uma ruptura cruel no tecido da sua vida, pode ser, em um nível mais profundo, um ato de amor radical da sua própria alma. O amor é o mais poderoso e ainda o mais desconhecido dos elementos. Não o amor romântico idealizado que buscamos nos outros, nem mesmo o amor compassivo que tentamos cultivar por nós mesmos nos momentos difíceis.
Mas um tipo de amor mais fundamental, mais arcaico, mais transformador, o amor pela verdade, pela totalidade, pela integração de todas as partes de nós mesmo, ou talvez especialmente aquelas que mais tememos olhar. Sebastião estava começando a vislumbrar esse amor maior operando em sua vida, a ver como mesmo os eventos mais dolorosos, vistos através da lente apropriada, eram parte de um processo mais abrangente de cura e integração. Não que a dor simplesmente desaparecesse com essa compreensão. Não que os desafios práticos da vida, encontrar um novo trabalho, adaptar-se à nova realidade de saúde, processar o fim do casamento, magicamente se resolvessem. Mas algo fundamental havia mudado na forma como ele abordava essas situações. Não mais como vítima passiva de um destino cruel, mas como participante ativo de sua própria jornada de transformação. Você não controla os ventos, mas pode ajustar suas velas. E é aqui que a verdadeira alquimia acontece. Quando começamos a ver que transformar o teste em portal não é apenas uma questão de perspectiva mental, de pensar positivo ou de encontrar o lado bom em situações difíceis. É um trabalho interior profundo, um processo de refinamento da consciência, uma disponibilidade para morrer e renascer, não apenas uma vez, mas muitas vezes ao longo da vida. A meta da individuação não é outra, senão libertar o self dos falsos invólucros da persona e do poder sugestivo das imagens primordiais. A persona, na linguagem junguiana, é a máscara social que usamos, o papel que desempenhamos para nos adaptarmos às expectativas da família, da cultura, da sociedade. Não é intrinsecamente negativa, é necessária para a interação social, para a convivência em comunidade. Mas quando nos identificamos completamente com nossa persona, quando acreditamos que somos apenas o papel que desempenhamos, perdemos o contato com dimensões mais profundas e autênticas de quem somos. E é exatamente aqui que o teste do universo frequentemente intervém. Quando o papel que estamos desempenhando se torna muito estreito, muito rígido, muito distante da verdade mais profunda do nosso ser, algo dentro de nós e, por extensão, ao nosso redor, começa a se desintegrar. O emprego que define completamente nossa identidade é perdido. O relacionamento que sustenta nossa imagem de nós mesmos se dissolve. O corpo no qual baseamos nosso senso de valor adoece ou envelhece de formas que não podemos controlar. E, de repente, somos confrontados com a pergunta mais assustadora e libertadora de todas: quem sou eu? Além de tudo isso, essa é a pergunta que Sebastião estava aprendendo a habitar, não a responder apressadamente, a explorar, não a resolver, a viver, não a teorizar. E talvez essa seja exatamente a pergunta que o teste em sua vida está convidando você a fazer também. Não se trata de uma busca por respostas definitivas, mas de viver as perguntas. As perguntas vivas, aquelas que não podem ser respondidas pela mente analítica, apenas pela experiência direta, pelo mergulho corajoso nas profundezas do seu próprio mistério. Uma tarde, caminhando pela mesma reserva natural, onde encontrara a cachoeira de seus sonhos, Sebastião sentou-se em uma clareira na floresta. O sol filtrava-se entre as folhas, criando padrões dançantes de luz e sombra no chão. E naquele momento simples, ordinário, ele teve uma realização extraordinária. A vida nunca tinha sido sobre evitar testes, superar obstáculos ou chegar a algum estado final de perfeição ou iluminação. A vida era o próprio teste, o próprio obstáculo, o próprio caminho. E a única pergunta que realmente importava era: como ele escolheria vivê-la? A partir de qual nível de consciência? Com que qualidade de presença? O propósito da vida não é ser feliz, é ser útil, ser honorável, ser compassivo, fazer alguma diferença por ter vivido bem e vivido com propósito.
O propósito que Sebastião começava a descobrir não era grandioso no sentido convencional. Não envolvia fama, riqueza ou mesmo realizações extraordinárias que o mundo reconheceria. Era algo simultaneamente mais simples e mais profundo. Viver a partir de um lugar de maior autenticidade, maior consciência, maior integridade entre seu ser interior e suas ações exteriores. Se o teste do universo tivesse um gabarito, talvez fosse este. Não as respostas certas, mas as perguntas mais honestas. Não a ausência de falhas, mas a coragem de aprender com elas. Não o sucesso nos termos do mundo, mas a fidelidade ao chamado único da sua própria alma. A pergunta mais importante que um ser humano deve fazer não é o que devo fazer, mas quem sou eu e você? Quem é você, além dos papéis que desempenha? Além das máscaras que usa? Além das histórias que conta sobre si mesmo? Quem é você na essência? Naquele núcleo que permanece intacto mesmo quando tudo ao seu redor está se dissolvendo? Transformar o teste em portal é, em última análise, transformar a forma como você se relaciona com sua própria vida. É mover-se da resistência para a rendição. Não no sentido de desistir, mas no sentido de abrir-se ao fluxo mais profundo da sua própria jornada. É compreender, como Jung escreveu, que o que você resiste, persiste. O que você abraça, se transforma. A dor que você está experimentando agora não vai embora só porque você a rejeita, a nega, tenta escapar dela. Pelo contrário, quanto mais você resiste, mais ela persiste. Mas quando você a abraça, não com resignação passiva, mas com curiosidade ativa, com a pergunta genuína: o que isso está tentando me ensinar? Algo extraordinário começa a acontecer. A dor não desaparece magicamente, mas sua relação com ela muda. E nessa mudança de relação está a verdadeira alquimia da transformação. Não podemos mudar nada até aceitarmos isso. A condenação não liberta, oprime. Aceitar não significa aprovar. Não significa gostar. Não significa desistir de criar mudança. Significa simplesmente reconhecer a realidade do que é, antes de tentar transformá-la. Significa dizer sim à vida tal como ela se apresenta neste momento, não como desejaríamos que fosse. E nesse sim, nessa aceitação radical do que é, está a semente da transformação verdadeira. O portal está sempre aqui, sempre agora, sempre no coração do próprio teste que achamos que precisamos superar para chegar a ele. E talvez o maior ato de coragem que possamos realizar seja simplesmente reconhecer isso. Parar de esperar que a vida se torne outra coisa para finalmente começarmos a vivê-la com plena presença, pleno compromisso, pleno coração. Sua visão só se tornará clara quando você puder olhar para dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O despertar que Sebastião estava experimentando, e que talvez você também esteja à sua própria maneira, não é um destino final. É um processo contínuo, uma espiral ascendente de morte e renascimento, de perda e descoberta, de confusão e clareza. E em cada volta da espiral, a mesma pergunta nos encontra: estamos dispostos a transformar o teste em portal? A ver nossa própria vida não como uma série de problemas a serem resolvidos, mas como um mistério a ser vivido. O significado faz muitas coisas suportáveis, talvez tudo. O significado que você encontra em sua dor atual pode ser exatamente o portal que você tem procurado o tempo todo. Existem momentos em que as palavras falham, em que a lógica não alcança, em que as explicações racionais, por mais elaboradas que sejam, não conseguem tocar a profundidade do que estamos vivendo. É nesses momentos que os símbolos falam. Jung descobriu, através de décadas de trabalho clínico e de sua própria jornada interior, que a psique humana é inerentemente simbólica.
que há uma linguagem mais antiga, mais profunda, mais universal do que as palavras. A linguagem dos símbolos, das imagens, dos sonhos. O homem emprega a palavra falada ou escrita para expressar o significado do que deseja transmitir. Sua linguagem é cheia de símbolos, mas ele também muitas vezes faz uso de sinais ou imagens não estritamente descritivos. Quando você está no meio do seu teste, quando a vida parece estar desmoronando à sua volta, quando tudo o que você pensava saber sobre si mesmo e sobre o mundo está sendo questionado, os símbolos podem oferecer uma orientação que a mente racional simplesmente não pode proporcionar. Sebastião estava descobrindo isso de primeira mão. À medida que prestava mais atenção em seus sonhos, começou a notar certos símbolos que apareciam repetidamente. A casa com muitos quartos, a cachoeira, um pássaro negro que o observava de longe. E não apenas em seus sonhos. Esses mesmos símbolos começaram a aparecer em sua vida desperta, através de sincronicidades que não podiam ser explicadas por mera causalidade. Um dia, enquanto explorava uma pequena galeria de arte em um bairro que nunca havia visitado antes, Sebastião se deparou com uma pintura que o deixou sem fôlego. Era uma cena quase idêntica a um sonho recorrente que tinha. Uma casa antiga no topo de uma colina, com uma cachoeira ao fundo e um corvo pousado em uma árvore próxima. Como o mesmo sonho poderia estar pendurado na parede de uma galeria que ele nunca havia visitado antes? Jung chamaria isso de encontro com um arquétipo, uma imagem primordial que emerge do inconsciente coletivo, aquele reservatório de experiência humana compartilhada que transcende culturas, épocas e indivíduos. Os arquétipos são como leitos de rios que secaram porque a água os abandonou, mas que podem ser inundados novamente quando ela retorna. Os símbolos em nossa vida são como sinais em uma estrada. Não nos dizem exatamente o que fazer ou o que pensar. Não oferecem respostas simplistas para questões complexas, mas apontam direções, sugerem possibilidades, convidam-nos a olhar mais profundamente. E se o teste que você está enfrentando agora fosse repleto de símbolos, imagens, pessoas, situações recorrentes, tentando guiá-lo para uma compreensão mais profunda de quem você é e do que está sendo chamado a se tornar. Vamos fazer um exercício para começar a identificar esses símbolos em sua própria vida. Feche os olhos por um momento. Pense nos sonhos que tem tido recentemente, especialmente os que parecem carregar uma carga emocional forte ou os que se repetem de alguma forma. Há imagens específicas que aparecem nesses sonhos, lugares, pessoas, objetos, animais. Agora, pense em sua vida desperta. Você tem encontrado essas mesmas imagens, de alguma forma, talvez em conversas casuais, em livros que caem em suas mãos, em filmes que assiste, em coincidências que parecem significativas demais para serem apenas isso, coincidências. O que não trazemos à consciência aparece em nossas vidas como destino. Os símbolos que emergem em seus sonhos e sincronicidades não são aleatórios. São mensagens da sua própria psique, tentando comunicar algo que seu ego consciente ainda não está pronto para compreender diretamente. Sebastião começou a manter um diário de seus sonhos e sincronicidades. Anotava não apenas o conteúdo, mas também as emoções associadas, as associações que surgiam, os pensamentos que vinham depois. Com o tempo, padrões começaram a emergir. Conexões que antes não via, tornaram-se evidentes. Uma narrativa mais profunda começou a tomar forma. Não a narrativa linear que seu ego havia construído sobre quem ele era e o que sua vida significava, mas uma história mais antiga, mais profunda, mais verdadeira. A história da sua alma. Jung escreveu: quando uma situação interior não é tornada consciente, aparece do lado de fora como destino. O teste que Sebastião estava enfrentando
E talvez o teste que você também esteja vivendo agora era, em um nível mais profundo, uma expressão externa de uma dinâmica interna não resolvida, uma projeção no mundo material de um conflito psíquico que precisava ser integrado. E a chave para essa integração estava nos símbolos que emergiam tanto em seus sonhos quanto em sua vida desperta. Um dos símbolos mais poderosos e recorrentes para Sebastião era a cachoeira. Nos sonhos, ele sempre se encontrava diante dela, hesitante, com medo de entrar na água, mas sentindo um chamado profundo para fazê-lo. Na mitologia e no simbolismo universal, a água frequentemente representa o inconsciente, o mundo das emoções, o fluxo da vida que não pode ser controlado pela vontade consciente. A água é o símbolo mais comum para o inconsciente. A cachoeira, em particular, simboliza uma transição poderosa. Um ponto onde a água calma se transforma em uma queda vertiginosa antes de encontrar novamente a calma em um nível mais baixo. Uma metáfora perfeita para o processo de transformação que Sebastião estava vivendo. E o medo que sentia nos sonhos de entrar na água, um reflexo de sua resistência consciente a se render ao processo de transformação, a soltar o controle, a confiar no fluxo da vida, mesmo quando este parecia estar levando-o para um abismo. Mas a vida real havia trazido a cachoeira para ele. Primeiro como uma imagem em uma revista, depois como um lugar físico que ele pôde visitar. Uma sincronicidade que não podia ignorar. Um convite que não podia recusar. E quando finalmente entrou na água fria da cachoeira real, algo se quebrou dentro dele. Uma barreira invisível entre sua mente consciente e seu coração. Entre o que sabia intelectualmente e o que sentia visceralmente. O encontro consigo mesmo pertence aos encontros mais desagradáveis. Esse encontro, com partes de si mesmo que havia negado, reprimido, ou simplesmente desconhecido, não foi fácil. Envolveu confrontar medos profundos, vergonhas antigas, feridas que nunca haviam cicatrizado adequadamente, mas também abriu caminho para recursos internos que não sabia que possuía, forças, talentos, qualidades que haviam permanecido dormentes, esperando pelo momento certo para desabrocharem. E você? Quais símbolos têm aparecido repetidamente em sua vida recentemente? Quais imagens, pessoas ou situações parecem carregadas de um significado que vai além do óbvio? Talvez uma certa pessoa que cruza seu caminho repetidamente, trazendo sempre um tipo específico de energia ou mensagem. Talvez um animal que aparece em momentos críticos, como um sinal ou um guia. Talvez um objeto ou imagem que chama sua atenção de formas que não consegue explicar racionalmente. A psique cria a realidade todos os dias. Os símbolos em sua vida não são apenas decorações casuais na periferia da sua experiência. São pontos focais de significado, portais para níveis mais profundos de compreensão, convites para uma forma mais rica e mais plena de estar no mundo. Outro símbolo recorrente nos sonhos de Sebastião era o pássaro negro, um corvo ou um falcão. Ele nunca tinha certeza. No início, o pássaro apenas o observava de longe, silencioso, imóvel. Com o tempo, começou a se aproximar, até que em um sonho particularmente vívido, pousou em seu ombro e falou em uma língua que ele não compreendia, com a mente, mas que de alguma forma entendia com o coração. Na mitologia mundial, pássaros negros frequentemente simbolizam mensageiros entre mundos, guias que podem transitar entre o consciente e o inconsciente, entre o mundo material e o espiritual, entre o conhecido e o desconhecido. Os pássaros personificam a natureza do pensamento e da imaginação, a incrível capacidade de viajar por reinos. O pássaro negro, nos sonhos de Sebastião, era um mensageiro do seu próprio inconsciente. Uma parte de si mesmo que podia ver além das limitações da identidade que havia construído,
além das feridas que carregava, além das histórias que contava sobre quem era e o que podia se tornar. E a mensagem que esse mensageiro trazia não podia ser traduzida perfeitamente em palavras. Era mais uma sensação, uma compreensão intuitiva, um conhecimento que vinha não da mente, mas de algum lugar mais profundo. Jung chamou esse tipo de conhecimento de função intuitiva, uma das 4 funções psicológicas fundamentais, junto com o pensamento, o sentimento e a sensação. A intuição apreende possibilidades, conexões e significados que a mente racional, sozinha, não consegue captar. A intuição é percepção via inconsciente. Sebastião estava aprendendo a confiar mais nessa percepção intuitiva, a dar espaço para ela ao lado do pensamento racional que havia dominado sua vida até então. A reconhecer que certas verdades só podem ser apreendidas quando abrimos mão da necessidade de entender tudo, de controlar tudo, de ter todas as respostas. E isso não era fácil para ele. Um homem que havia construído toda a sua carreira, sua identidade, em torno da capacidade de analisar problemas, encontrar soluções lógicas, controlar variáveis. Mas o teste havia quebrado essa ilusão de controle. Havia criado um espaço, doloroso sim, mas também potencialmente fértil, onde novas formas de conhecer, de ser, de viver, podiam finalmente emergir. Não é a coragem de nossos sentimentos que nos torna pessoas psicologicamente maduras, mas a coragem de nossa intuição. Talvez o maior desafio que Sebastião enfrentava, e que talvez você também esteja enfrentando agora, não fosse superar o sofrimento, mas abrir-se a novas formas de conhecimento. Novas formas de navegação num território que o mapa antigo não conseguia mais mapear. Os símbolos são exatamente isso. Novos mapas para um território desconhecido. Não explicam tudo, não eliminam a incerteza, não oferecem garantias, mas proporcionam orientação quando estamos mais perdidos. Iluminam o próximo passo quando não conseguimos ver todo o caminho. Oferecem um fio condutor quando o labirinto parece não ter saída. A função dos símbolos é dar uma forma a coisas que ainda não compreendemos. Durante essa fase de sua jornada, Sebastião começou a notar outro padrão. Quanto mais prestava atenção nos símbolos que surgiam em sua vida, mais claros e específicos eles se tornavam. Era como se o inconsciente respondesse à sua atenção consciente, tornando-se mais articulado, mais preciso em sua comunicação. Jung observou esse mesmo fenômeno em seu trabalho clínico. Chamou-o de função transcendente, o processo pelo qual o material inconsciente é gradualmente integrado na consciência, através da atenção ativa ao simbolismo que emerge naturalmente na vida psíquica. A função transcendente não é nada de misterioso ou metafísico, mas uma função psicológica que surge da união dos conteúdos conscientes e inconscientes. Essa união não acontece automaticamente. Requer participação ativa, requer a disposição de prestar atenção, de fazer perguntas, de permanecer aberto às respostas que podem vir em formas não esperadas. À medida que Sebastião cultivava essa disposição, coisas estranhas começaram a acontecer. Conversas casuais, de repente, revelavam insights profundos. Livros que pegava aleatoriamente na prateleira abriam exatamente nas páginas que continham informações relevantes para suas questões mais prementes. Pessoas que não via há anos reapareciam em sua vida, trazendo exatamente as perspectivas ou o apoio de que precisava naquele momento. Coincidências? Talvez. Mas coincidências carregadas de significado. Sincronicidades que pareciam orquestradas por uma inteligência maior. Não necessariamente uma entidade externa, mas a inteligência inerente à própria psique, ao próprio processo de individuação que estava vivendo. Jung escreveu:
O movimento de uma pessoa em direção à totalidade psicológica é inseparável de um relacionamento com o divino, qualquer que seja a imagem do divino. Para Sebastião, a imagem do divino não era a de um Deus pessoal observando de fora, julgando suas ações ou testando sua fé. Era mais uma presença interior, um princípio organizador dentro da própria psique, uma inteligência que transcendia e incluía seu ego consciente. Alguns chamam isso de self, outros de alma, outros ainda de essência. O nome importa menos que a experiência direta, a sensação de estar sendo guiado, não por regras externas ou dogmas, mas por um princípio vivo dentro de si mesmo. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E esse despertar, para Sebastião e talvez para você também, não é um evento único, mas um processo contínuo. Uma série de pequenos e grandes despertares, cada um revelando uma nova camada de compreensão, uma nova dimensão de possibilidade. Os símbolos são os guias desse processo. São como estrelas no céu noturno. Não iluminam todo o caminho, mas oferecem pontos de referência para navegar na escuridão. Não eliminam o mistério, mas ajudam a encontrar significado dentro dele. A função primária do símbolo religioso é dar sentido à vida do homem. E talvez seja exatamente isso que os símbolos em sua vida estão tentando fazer agora. Ajudá-lo a encontrar ou recuperar ou criar significado em meio ao que parece caos, confusão, perda. O teste, visto através dessa lente, não é uma punição aleatória ou um obstáculo a ser superado o mais rápido possível. É um campo fértil, onde novos significados podem emergir, onde novos símbolos podem falar, onde uma narrativa mais profunda e verdadeira sobre quem você é e por que está aqui pode finalmente começar a se desenrolar. O objetivo não é curar a pessoa, mas ajudá-la a tornar-se o que ela realmente é. E o que você realmente é? Não o papel que desempenha, não a máscara que usa, não a história que conta sobre si mesmo. Algo mais profundo, mais vasto, mais misterioso e, ao mesmo tempo, mais autêntico do que qualquer identidade que possa ser capturada em palavras. Os símbolos em sua vida são convites para esse mistério, para essa autenticidade, para essa possibilidade de ser mais plenamente quem você já é. Sebastião estava apenas começando a compreender isso. E talvez você também esteja, mas mesmo um início é significativo. Mesmo um primeiro passo é sagrado. E o símbolo mais importante em sua vida agora pode ser simplesmente isso: um primeiro passo em uma jornada que não tem fim, mas que, a cada passo, revela mais da verdade do que você é, do que a vida é, do que significa estar plenamente presente neste teste extraordinário que chamamos de ser humano. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você verdadeiramente é. Estamos chegando ao fim desta jornada juntos. Uma jornada através das sombras e luzes da psique, através dos testes e portais que a vida nos apresenta, através dos símbolos que nos guiam mesmo quando pensamos estar perdidos. Mas antes de concluirmos, há uma última história sobre Sebastião que preciso compartilhar com você. 1 ano havia se passado desde o início de sua crise. A perda do emprego, o fim do casamento, o diagnóstico de saúde que mudou seu relacionamento com seu próprio corpo. Sebastião estava sentado em um café, observando as pessoas passarem pela calçada. Tinha acabado de sair de uma entrevista de emprego. Não para retornar ao tipo de posição corporativa que ocupava antes, mas para algo completamente diferente. Um trabalho que combinava suas habilidades analíticas com sua recém-descoberta paixão por ajudar outros em processos de transição. Enquanto esperava seu café, abriu o jornal que alguém havia deixado na mesa ao lado. E lá, em uma coluna pequena na página de anúncios, viu algo que fez seu coração parar por um momento,
Workshop, a alquimia da crise, transformando o sofrimento em significado. E abaixo, uma citação. O lugar onde você tropeçou e caiu é exatamente onde você encontrará seu tesouro. Era a mesma citação de Jung que havia encontrado no dia em que comprou O Homem e Seus Símbolos. A frase que havia marcado o início de sua jornada consciente de transformação. Coincidência? Talvez, ou talvez algo mais. Sebastião tirou do bolso o pequeno caderno que agora sempre carregava consigo, onde anotava sonhos, sincronicidades, insights que surgiam nos momentos mais inesperados. Folheou até encontrar a página onde havia escrito aquela mesma citação, 1 ano antes. E então, algo extraordinário aconteceu. Olhando para a data daquela anotação, percebeu que havia sido exatamente 1 ano antes, no mesmo dia, na mesma hora, aproximadamente. Um ciclo havia se completado, e como em todas as grandes histórias míticas, o herói havia retornado ao ponto de partida, mas transformado, carregando agora os presentes, as cicatrizes, a sabedoria adquirida na jornada. Jung chamou isso de circumambulação, o movimento circular da psique em torno de seu centro, o self. Não um círculo fechado onde apenas repetimos os mesmos padrões, mas uma espiral onde revisitamos temas, lugares, situações semelhantes, mas de um nível mais elevado de consciência. A vida é uma espiral onde revisitamos as mesmas questões de níveis cada vez mais elevados de compreensão. E talvez seja exatamente isso que o teste do universo realmente seja. Não um exame com aprovação ou reprovação, mas um convite para um nível mais elevado da espiral. Um chamado para integrar o que foi fragmentado, iluminar o que estava na sombra, encontrar significado onde antes só víamos caos. Sebastião sorriu, fechou o caderno e tomou uma decisão. Iria ao workshop. Não porque precisasse de mais informações teóricas sobre o processo que estava vivendo, mas porque sentia que era hora de compartilhar sua própria jornada, de transformar sua experiência pessoal de crise e renascimento em algo que pudesse ajudar outros que estavam apenas começando essa travessia. Jung escreveu: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E talvez seja esse o verdadeiro propósito oculto da dor que você está vivendo agora. Não apenas para sua própria transformação, mas para que você possa um dia estender a mão a outros que estão passando pelo que você passou. Para que sua ferida, uma vez transformada em sabedoria, possa se tornar um bálsamo para o mundo. Porque no final, é disso que se trata ser humano. Não apenas superar nossos próprios testes, mas ajudar outros a encontrar significado nos deles. Não apenas encontrar nosso próprio caminho através do labirinto, mas iluminar o caminho para aqueles que vêm depois de nós. O significado faz muitas coisas suportáveis, talvez tudo. O significado que você encontrar em sua dor pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para encontrar o seu. A luz que você acender em sua própria escuridão pode ser o farol que guia alguém perdido no mesmo oceano tempestuoso. Agora, antes de concluirmos, quero convidá-lo a fazer um último exercício, um ritual simbólico para marcar esta etapa da sua jornada. Encontre um lugar tranquilo. Pode ser em sua casa, na natureza, em um café quieto, onde quer que você possa ter alguns momentos de presença plena. Respire profundamente algumas vezes, sentindo como o ar entra e sai de seu corpo. Sentindo como, mesmo nos momentos de maior turbulência, a respiração continua, a vida continua, a jornada continua. Agora, feche os olhos e visualize seu teste atual. O desafio, a dor, a crise que parece tão impossível de superar. Veja-o não como um obstáculo, mas como um portal, um limiar, um ponto de transformação. E pergunte-se:
Que versão de mim está tentando nascer através deste teste? Que qualidades, que dons, que aspectos do meu ser mais autêntico estão querendo emergir através desta dissolução? Não responda com a mente analítica. Deixe que imagens, sensações, intuições surjam naturalmente. Confie no que vier. E então, com os olhos ainda fechados, visualize-se. 1 ano a partir de agora. 2 anos, 5 anos, tendo integrado o que este teste veio lhe ensinar, tendo encontrado o ouro na escuridão, a pérola nas profundezas, o significado na perda. Quem você será então? Como você olhará para trás, para este momento atual, a partir daquela perspectiva futura? Abra os olhos lentamente. Volte à presença deste momento. E saiba, no mais profundo do seu ser, que você já é aquela pessoa, que o self que você está se tornando através deste processo de iniciação já existe, já está presente, já está guiando seus passos, mesmo quando você não consegue ver o caminho claramente. Jung escreveu: "Não sou o que aconteceu comigo, sou o que escolho me tornar." O teste do universo talvez seja precisamente isso. Não para revelar se você é forte o suficiente, bom o suficiente, merecedor o suficiente, mas para revelar a escolha fundamental que todos devemos fazer repetidamente ao longo da vida. Permaneceremos adormecidos, identificados com nossas feridas, nossas histórias limitantes, nossas máscaras, ou despertaremos para a verdade mais profunda de quem somos, para a possibilidade que existe além da dor, para o significado que aguarda ser descoberto mesmo, ou talvez especialmente nos momentos mais escuros. O propósito da vida não é ser feliz, é ser útil, ser honorável, ser compassivo, fazer alguma diferença por ter vivido bem. Talvez o que aconteceu com você não tenha sido um acidente cruel do destino. Talvez não tenha sido um teste impossível. Talvez tenha sido o tempo todo um convite para você olhar mais profundamente, amar mais amplamente, viver mais plenamente. Talvez a dor que você carrega não seja um fardo a ser eliminado, mas um presente a ser desembrulhado. Um mapa para levar você de volta a si mesmo. Um portal para a vida que sua alma sempre soube ser possível. Como Jung escreveu, não é luz que precisamos, mas fogo. Não é de uma chuva suave que precisamos, mas de trovão. O fogo que você está atravessando agora pode ser exatamente o que sua alma ordenou. O trovão que sacode suas fundações pode ser o exato chamado que você tem esperado toda a sua vida. E se for assim? E se tudo, absolutamente tudo que você tem vivido estiver lhe guiando para casa, para a sua verdadeira natureza, para o propósito único que só você pode cumprir? Sebastião estava apenas começando a descobrir isso. E talvez você também esteja. Mas mesmo um início contém todo o potencial do que está por vir. Mesmo uma semente contém todo o código genético da árvore que vai se tornar. Você já está se tornando quem veio para ser. Já está descobrindo o propósito oculto da sua dor. Já está transformando seu teste em portal, sua ferida em sabedoria, sua crise em oportunidade. E o mundo precisa disso. Precisa da sua transformação, precisa da sua luz, que só brilha mais intensamente por ter conhecido a escuridão. Precisa da sua voz, que só canta mais verdadeiramente por ter conhecido o silêncio. Precisa do seu amor, que só abraça mais completamente por ter conhecido a separação. Se esta mensagem tocou algo em você, se estas palavras encontraram eco em sua própria jornada, se você sente que precisa de mais guias como este para navegar pelos testes que está enfrentando, considere se inscrever neste canal, não como um ato de consumo passivo, mas como um compromisso ativo com sua própria jornada de transformação. E se você se sentir chamado, deixe nos comentários esta frase: minhas feridas não são obstáculos na minha jornada. São a própria jornada
que me leva para casa, para meu propósito, para quem realmente sou. Não como palavras vazias, mas como um reconhecimento do trabalho interior que você está disposto a fazer, como uma declaração de intenção, como uma confirmação do contrato sagrado que sua alma fez consigo mesma, de não se esquivar da escuridão, mas de encontrar nela os tesouros que só podem ser descobertos lá. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você verdadeiramente é. Que você encontre, através dos testes que está enfrentando, exatamente quem veio para ser. Que você descubra, nas profundezas da sua dor, o propósito oculto que sempre esteve lá, esperando para ser revelado. E que um dia você olhe para trás e compreenda com absoluta clareza que nada, absolutamente nada, que aconteceu com você foi por acaso. Foi tudo, desde o início, um convite para despertar, para crescer, para amar, para servir, para viver a vida extraordinária que sempre foi sua para viver. O universo não estava testando você, estava o tempo todo chamando você para casa. E agora, finalmente, você pode ouvir o chamado.